Olá pessoal, hoje a gente está aqui para o nosso primeiro episódio do podcast aqui da Yarn, que é o Quando Tudo Era Mato. Eu sou Vinícius, proprietário aqui da cafeteria, jornalista. Estou aqui com minha amiga e colega também, jornalista Georgia, que vai conduzir esse primeiro episódio comigo. A gente tem duas convidadas muito especiais hoje, né, Georgia? Para esse primeiro. Com certeza. Eu nem acredito que hoje eu tenho alguém aqui que já foi para uma Olimpíada. Quem que vai estar aqui com a gente hoje, Georgia? Estamos com a Nicole Miller, com a Gabriela Prioli. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite, contar detalhes das histórias de vocês. As duas foram atletas, né, da ginástica aqui em Toledo. E tem uma história muito bacana aí de conquistas, de campeonatos. E eu espero que essa conversa seja muito divertida, espontânea e que vocês possam lembrar de bons momentos, né? Para começar, como é que vocês foram parar na ginástica, Nicole? Quem começa? Eu começo. Como eu fui parar? Eu comecei com 9 anos. 9 anos. Numa escolinha de ginástica que tinha perto de casa. Eu acho que nessa época eu nunca tinha feito nenhum esporte, nunca tinha feito nada. E surgiu uma vontade de fazer alguma coisa e tinha ginástica ali perto. Então vamos ali ver o que é isso aí, né? E comecei lá. Já tinha uma cena de ginástica em Toledo na época? Nesse lugar... Eu não conhecia. Se tinha, eu não sei. Eu acho que já estava assim mais no início. Tinha a Gabriela, né? Que já... vinha, assim, nessa época que eu comecei, já eram mais conhecidos, mas eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar da ginástica. Então, eu comecei nesse lugar, era uma sala, não tinha tapete, não tinha nada, era só pra ir ali, era uma brincadeira, né? E onde era, Ani? Era no centro, antigamente tinha, eu acho que era aquela pizzaria Passarela, hoje em dia... Eu não sei o nome daquela rua, não vou saber explicar exatamente. Mas era uma sala, não era um ginásio? Era uma sala, não era um ginásio, nada. E aí tinha várias meninas, assim, da mesma idade, e era uma brincadeira. Eu acho que eu ia lá uma vez, 2 vezes na semana, bem pouco, assim. E aí logo eu fui chamada para ir para a escolinha que era lá na Ersadia. E aí já era mais longe, né? Tinha que atravessar um pouco a cidade para ir. Mas assim, era tudo uma brincadeira no começo, né? Então, foi bem aos pouquinhos. E você, Gabi, como é que foi parar na ginástica? Eu, assim, pelo que eu lembro, até conversando com a minha mãe, né? Eu era louca para fazer balé, né? Lá pelos meus 8 anos, 9 anos. E, enfim, tinha uma escola de balé na cidade. Eu acho que a mensalidade era um pouquinho alta. Não sei de onde minha mãe falou. Não, tem ginástica rítmica, não sei se uma vizinha falou. Enfim, daí ela me levou lá. Eu comecei no Jaime Zene, que era um ginásio, também era 2 vezes por semana, e era 1 horinha, né? E era durante a semana. Eu acredito que 8 ou 9, minha mãe também não teve certeza para me dizer. Mas eu queria muito esse tipo de movimento. Então, na minha cabeça, eu queria fazer balé. Sim. Né? Porque eu nem conhecia o ginástica rítmica, né? A modalidade, o esporte. Enfim, amei, né? Amava, eu realmente amava. A minha mãe fala que eu matava a catequese para ir na ginástica. Porque o Jaime Zene era ali no Jardim Porto Alegre e a paróquia da catequese ficava umas 3 quadras dali. Aí, de repente, Gabriela não estava indo na catequese. Estava na ginástica. Estava indo no treino. Porque naquela época os filhos sábado, ainda iam sozinhos, né? Sim, a gente ia a tranquilo. pé, bicicleta. E aos sábados, no Jaime Zene, treinava a equipe de Toledo. Então eu me enfiava lá. Já tinha também um pouco de... Eu estava na escolinha ainda. Já tinha a ginástica em Toledo, já acontecia? Sim, acontecia. Tinha uma equipe principal, né? Sim. Mas era muito precário mesmo. A gente não tinha ginásio fixo para treinar, né? Então a Anitta batalhou muito, né? Eu lembro que algumas vezes na semana era na Ersadia, né? Que começou, acho que provavelmente ali por 98, 97, não tenho certeza se... Não, já tinha o patrocínio da Sadia começando. Mas a gente treinava na ABB, a gente treinava, na minha época, a gente treinava até na Casa da Cultura, alguns dias. Era bem, bem bagunçado. E era uma loucura. E você falou assim, a gente ia a pé. Eu ia de bicicleta na ABB, eu morava
lá na JJ Muraro, não sei se vão saber, enfim. Mas super longe. Eu ia de bicicleta. Na Ersadia, eu não ia de bicicleta. Minha mãe me levava, mas aí pra voltar ela falava, vem andando. Eu vinha, porque era descida. Vou te encontrar. Ela me encontrava na São João, em algum lugar ela me encontrava. Com arco, mochila, bola, corda, tudo na... Ah, vocês levavam? A gente não tinha lugar fixo pra treinar. Então ficava com a atleta, levava pra casa, cada um levava pra casa seus aparelhos. Eu acho que eu já não tive disso. Porque já quando eu fui para a equipe era fixo na Ersadia. Aí depois trocou para o centro de treinamentos, então mudou. E depois foi para o SESI. Então, assim, eu tive esses 3 lugares para treinar. Mas, então, enquanto estava na Ersadia, era lá. Então, a gente tinha que enrolar e desenrolar tapete todo dia. Porque daí, depois que a gente saía, vinha equipe de futsal, alguma coisa treinar. Mas já tinha uma salinha lá para deixar as coisas já. Quando que vocês sentiram, por exemplo, que saiu da brincadeira ou desse treino, por exemplo, de uma vez por semana, 2, e que realmente a coisa ficou séria? Pra mim, logo... Eu praticamente durante menos de um ano, porque minha mãe disse que ela acha que eu não comecei bem no início do ano. Eu treinava com essa monitora, né, que na época era a Andréa Dil. Eu também comecei com a Andréa Dil. A gente tem um carinho enorme por ela. Então, aí fechou o ano e em 97 eu já fui pra equipe. Então, aí já não era mais brincadeira. Então, era treino todos os dias, de tarde, né? Estudava pela manhã, treino da 1h30, 5h30, 6 horas. Que idade? Tinha 11 anos, 10, 11 anos. Meu Deus. 9, 10, 11 anos. Eu acho que no ano seguinte eu já fui para o Campeonato Brasileiro também. Mas eu acho que eu ainda não tinha noção da proporção disso, né? Porque treinava todo dia, mas não existia aquela cobrança ainda, né? Um pouco existia, mas acho que dentro da minha cabeça tava tudo certo, né? Tava indo lá me divertir mesmo. E vocês falaram com 8, 9 anos, mas a gente estava conversando antes aqui, hoje se começa às vezes mais cedo também, né? Bem mais cedo. Né? Porque com 8, 6 ainda a gente é criança, né? Como é que encara esse negócio de ser uma brincadeira, mas ao mesmo tempo você tem cobrança, treinador exigindo, né? Como é que vocês veem assim as crianças hoje, né? Ou vocês, como é que era isso, né? Como é que a família encarava? Nossa, minha filha, né, tem que treinar todo dia, tem que cumprir horário, vai disputar torneio, né? E é uma criança ainda, né? Eu acho que hoje em dia, a partir dos 5 já tá pegando para iniciar, né? Já é aceito. Mas eu lembro também que de meninas que treinavam comigo que começaram já com 5, 6 anos. Então lá atrás também já era isso, assim, né? Como a gente não começou tão cedo, eu acredito que é mais lúdico esse início nessa idade, né? Porque, me perdoe, mas eu não tenho certeza qual é a idade que pode começar a competir. Também não tenho certeza. Que aí começa no pré-infantil, infantil, juvenil, né? As categorias da modalidade. Então, eu acredito que esse início é mais lúdico, claro, para ir construindo a flexibilidade, toda essa coordenação, né? Manejo de equipamentos. Mas eu acho que começa a se tornar algo mais, de mais responsabilidade, mais cobrança, a partir do momento que começa a ir para as competições, né? Que eu acho que 8 anos, 8, 9 anos. Infantil, pré-infantil. O que te fascinava, Gabi? Que você falou que você sempre quis algo parecido, né? E tal. O que te fascinava? O que você mais gostava? Eu não sei responder, mas eu amava ginástica rítmica. Eu treinava em casa, a grama da frente da minha casa era para eu lançar bola, lançar fita, ia pro telhado. Então eu acho que o movimento de dança, de flexibilidade, eu acho que a beleza da modalidade mesmo, né? Então eu lembro que as minhas brincadeiras eram muito relacionadas com a GR. E verdade mesmo, meu pai fazia fita pra mim, que ainda não tinha idade pra ter um aparelho fita, né? Então ele fazia pra mim com uma varinha lá na oficina dele, eu comprava o cetim. Então realmente era algo que nossa, eu amava tá em movimento, né? Na ginástica. E agora me fugiu a pergunta. Eu ia perguntar da viagem, quando foi a primeira vez que vocês saíram de casa, né? Como é que pra mim foi bem marcante, porque foi em Recife, a primeira competição brasileira. Então, assim, imagina, do outro lado... por Toledo. Sim, era um campeonato brasileiro representando Toledo. Então, assim, nossa, primeira vez andando de avião, primeira vez longe da família, né? Passando, sei lá, deve ter sido uns
5 dias, pelo menos 4, 5 dias. Então, assim, eu lembro que era tudo novidade, era tudo muito legal. Foi, assim, uma coisa... Nunca imaginei que ia acontecer aquilo, né? Imagina, tão nova já, né, fazendo isso, foi muito bacana mesmo. Eu ia perguntar da família, né? Se tinha alguém esportista na família já, ou tipo, vocês foram as pioneiras na família, né? E como é que era? Ah, não, vai lá só para... Ou tinha também assim, não, filho, vai ser atleta, vai esse incentivo, ou não, aproveita, esporte vai trazer coisas boas para você, ou não, vamos ser atleta, vamos treinar, vamos se dedicar, vou te ajudar, vou fazer as fitas. Como é que era essa relação em casa, né? Meu pai sempre jogou muita bola, da vida toda, tanto é que minha mãe disse que quando eu estava nascendo, ele estava jogando bola. Mas assim, eu acho que a única assim, referência, meu pai, não que fosse atleta, né, mas sempre foi ativo. Mas atleta na família ninguém, assim. E eu acredito que veio muito de mim mesmo, essa vontade, né, de crescer no esporte. E, claro, meus pais sempre incentivaram, mas nunca cobraram que eu tivesse que, você tem que continuar. Eu sempre tive a vontade de continuar, né? E eu acredito que eu conquistei muita coisa na minha vida, né? E, enfim, passando pelo processo dessa vida de atleta, né? E você, como é que era em casa? Então, não tinha nenhuma referência, assim, de esporte dentro da família, ninguém que eu lembre, assim. Mas uma coisa que eu lembro que eu acho engraçado, o meu pai reclamava de me levar todo dia pro treino, porque era lá na Sadia. A minha mãe, ela trabalhava no banco, então ela tinha um horário, ela não vinha para casa almoçar. Eu estudava de manhã e à tarde ia pro treino. Então ele tinha que fazer todo o corre de levar, buscar, e ele sempre ali no escritório trabalhando, então para ele era uma função, né? Ter que ir lá levar do outro lado. Não ia andando igual você. Mas eu lembro que no começo ele falava, Nicole, você tem certeza que você quer fazer isso aí? Vamos, né? Não dava assim aquele incentivo, porque era um negócio que estava começando também, né? Podia fazer qualquer coisa, tem que ser isso aí. Mas depois foi mudando, né? Conforme foi vendo que veio os resultados, né? Aí a postura já foi outra. Tanto que teve um momento que eu já não quis mais, que começou a ficar pesado, que eu falei, não sei se eu quero mais isso, já quis largar, e aí ele não deixou. Não que não deixou, né? Mas assim, foi o que segurou e fez pensar bem, né? Olha só, você já chegou até aqui, imagina largar tudo agora. Então, teve as fases, né, da trajetória. Que desafios que vocês lembram dessa época, desse começo? Ou talvez qual foi a primeira dificuldade que vocês enfrentaram nesses primeiros anos? É tanta coisa. Meu Deus do céu. Porque um dia aqui no café, a Jéssica, né, que também foi atleta, eu estava conversando com ela sobre quem eu poderia entrevistar, e ela citou o teu nome, né, Gabi? Falei assim, conversa com a Gabi foi a primeira atleta de Toledo aí para a seleção. Assim, hoje tem as meninas aqui, hoje tem esse treinamento, né? Mas a Gabi começou quando o Tudo era mato. E daí que eu tirei o nome do podcast, né? Olha que legal, né? E como é que era a estrutura, né? Porque hoje você tem seu treinamento, depois já tinha um lugar fixo, mas na tua época não tinha nem lugar fixo, né? Desenrolar tapete, às vezes nem ter piso adequado para fazer a atividade, não ter equipamento de primeira linha, às vezes uma coisa de segunda linha. Sim. Como é que era essa época, quando você começou? Era realmente assim, não tinha estrutura. Não tinha estrutura, então a gente treinava no chão, no piso mesmo dos ginásios. Quadro de ginásio, mas no começo, né? E não lembro certo ano, a gente, né, quando a Sadia começou a patrocinar, então adquirimos o tapete, e aí desenrolava e enrolava. Só que a gente não ligava muito, porque a gente nem conhecia o que precisava ter, né? Então a gente fazia aquilo com alegria e estava bom, treinava, né? Então realmente teve esses desafios porque era muito desgastante essa questão de não ter um local fixo, né? Cada dia era num lugar, então imagina, né? Era uma bagunça, né? Então tiveram esses desafios, né? Então eu acho que foi um trabalho assim de muita entrega, né, de quem estava dirigindo na época, né, que era a Anitta e todas as, enfim, poucas monitoras ela tinha junto, né,
Então ela batalhou muito para acontecer o que aconteceu, né? Uhum. Então Toledo se tornou uma referência, né, na ginástica rítmica. Polo de- E com tantas ginastas maravilhosas, né? Então tiveram esses desafios no começo, realmente não era fácil, mas a gente não tinha noção do que, né? Não tinha parâmetro. Não tinha parâmetro. Não tinha pra saber o que era uma condição ideal. Isso. E vocês lembram a primeira vez que vocês saíram do país para competir? Primeira viagem, como é que foi? Bom, veio muita coisa antes, eu acho que eu não devo deixar de falar, né? Eu treinei em Toledo 2 anos. E quando eu tinha... Então, a minha primeira competição foi essa dessa medalha, né? Aliás, antes vieram competições estaduais, né? Então, esse foi o primeiro brasileiro. A gente, na época, Infantil. a gente foi de ônibus, enfim. E foi bem inesperado eu ganhar uma medalha, porque foi a nossa primeira participação, né? Enfim, de Toledo e do clube, né? Que era a Sadia no Campeonato Brasileiro. Então, voltamos com essa medalha, isso foi em 97. E nesse mesmo ano de 97, naquela época, quando tudo era mato, tinha os Jogos da Juventude do Brasil. 97? 98, daí. Enfim, e aí para esses Jogos da Juventude foi feita uma seletiva no Paraná, né? Das ginastas do Paraná, para 3 ginastas representarem o Paraná. Então essa seletiva foi em Londrina, que na época era o grande polo da ginástica rítmica, né? Tinha a seleção brasileira de conjuntos já lá, né? Enfim, a Unopar, a Bárbara Lafranchi. Então a ginástica rítmica era muito forte lá, né? Junto com a Daiane, que foi uma ginasta excepcional, e a Camila, que hoje em dia é técnica da seleção brasileira. E eu fui para fazer essa seletiva, né? E eu passei, então era eu e mais outras 2 ginastas de Londrina. Então, como as ginastas de Londrina era como se fossem as primeiras, né? Como se eu tivesse passado em segundo ou terceiro na seletiva, a técnica era de Londrina. Então, nós tínhamos que treinar 1 mês juntas, né? Eu com as meninas lá, com a técnica, para irmos para a competição. E essa competição, enfim, foi em Goiânia na época, e eu fui super bem, né? E eu estava saindo do infantil e fiquei acho que em 6º, 5º, 6º lugar e misturava infantil e juvenil. Era bem isso. A gente vai contando e lembra, né? Porque aí podia, o último ano do infantil, competir no juvenil, né? Enfim, e aí, quando voltamos a essa competição, que foi em outubro de 97, a Bárbara Lafranchi, que era a técnica da seleção, não a técnica da nossa, né, para a competição do brasileiro juvenil, ela me convidou para ficar treinando lá. Então foi uma super oportunidade, né, porque ela na verdade só treinava a seleção de conjuntos. E então ela falou com a Anitta na época, me convidou para ficar lá. Eu tinha 12 anos, tinha acabado de fazer 12 anos. E você foi morar com quem? Como é que foi essa adaptação? Então, loucura, ninguém faz isso hoje em dia. 12 anos, sair de casa. A gente pensa, como é que minha mãe deixou, né? Mas que bom que ela deixou, que bom que eles deixaram, né, meus pais. E foi tudo com muita responsabilidade também, né? Eles foram junto comigo, a Anitta na época foi junto, fomos nós, né, meu pai, minha mãe, a Anitta, conversamos com a Bárbara, ela explicou tudo, conhecemos o alojamento, então eu morava num alojamento de ginastas. Esse alojamento foi melhorando a cada período, né? E a Unopar foi crescendo. Quando eu fui pra lá? Não, você foi no 3º ou 4º alojamento. Enfim, então eram casas perto da Unopar, né? Que era onde nosso centro de treinamento. E era meio loucura quando a gente pensa hoje em dia, porque nós tínhamos, no começo não tinha tia, porque sozinha, a gente ficava sozinha. Então a gente tinha a nossa casa lá, e a cada ano, como eu era seleção brasileira de conjuntos, a cada ano tinha seletiva. Então ia trocando as meninas, né? Algumas ficavam, outras iam, outras, né, novas chegavam. Eu fui acompanhando tudo isso, porque eu era o mascote, né? Eu tinha 12 anos, eu não estava na seleção, eu estava lá para treinar individual. Então a Bárbara me treinava junto com as meninas. E era muito legal, porque enquanto elas estavam lá treinando conjunto, o intervalo delas era Gabriela pro tapete. Então a Biru, né? Ela montava as minhas séries e o descanso das meninas de 1 minuto e meio era eu, a Biru me olhando, né? Então, por alguns anos foi assim, né? Então, até meus 13 anos foi assim, 14. E eu oscilava um pouco, porque, né, elas tinham as competições e viajavam, e aí eu ia treinar com a Márcia, né? Então,
Mas eu vivenciei a seleção brasileira ao lado da Bárbara Lafranc, das meninas, que foi mudando. Praticamente até que você chegou. Então foi muito legal. E quando eu passei para a categoria adulto, também fiz a seletiva e passei para a seleção brasileira adulto, de conjunto. Que idade dele? Adulto é 14. Eu acho que é 14. Nem é adulto ainda, né? Não, mas é 14. E aí passei para a seleção de conjuntos com 14 anos e até meus 18. Fui um ciclo completo, eu fiquei um ciclo completo. E assim, primeira viagem eu fui como seleção individual. Daí em 98 fui para os Estados Unidos, que era uma Copa 4 continentes. Não lembro agora. Eu acho que só em individual que eu viajei assim, né? Claro que no Brasil tiveram várias competições, né? E depois eu fui para a seleção brasileira de conjuntos. Eu acho que a minha primeira competição fora... Mas a tua primeira experiência fora de casa? Você fora também de saiu casa? Daqui para ir treinar? Foi Recife, né? Não foi que você contou? Recife foi a primeira viagem, assim. Mas a primeira internacional, acho que você tinha questionado, foi um ano antes de eu ir para a seleção. Ou foi no mesmo ano? Eu entrei em 2004, eu acho que eu entrei no final de 2003, porque daí o ciclo iniciava em 2004. Então em 2003 teve essa competição, não vou lembrar exatamente que competição que era, mas era em Miami. Era uma competição que eu fui pelo clube, fui competir por Toledo. Era competição de conjuntos, e então lá nessa competição que a Anitta ficou sabendo que eu tinha sido convocada para a seleção. E aí eu não lembro se eu voltei, acho que eu devo ter passado em casa e já ido para Londrina, porque tinha uma seletiva, eu fui convocada para uma seletiva, então mas eram poucas ginastas. E aí eu passei, 10, né? Isso era final de 2003, e daí o ciclo de 2004 eu fiquei lá. Com 15 anos, e para minha mãe, para o meu pai já foi uma coisa, imagina você com 12, né? Porque com 15 já era... Eu tinha 12, mas parecia que eu tinha 8. Eu com 15 parecia que eu tinha 9, então, porque a gente era tudo magrelinha, tudo umas carinhas de criança mesmo. Verdade. Mas eu fui, e nessa época, ainda nos sábados, não treinava todos os sábados. Eu não sei por quê, porque depois, quando eu fui para Vitória, daí treinava de segunda a sábado, e lá em Londrina no começo não. Então eu pegava sexta-noite o ônibus, vinha para casa, passava o fim de semana, e aí chegava lá na segunda de madrugada. Eu lembro que 4 da manhã eu estava chegando em casa, ia lá, dava mais uma dormidinha, para segunda-feira acordar e ir pro treino. Então era bem puxado. Mas era bom, porque eu vinha para casa, ficava um pouquinho com os meus pais, enfim... E assim foi levando, né? Então foi um ano assim, pra mim, foi uma experiência bem diferente, né? Morar fora de casa, mas ao mesmo tempo foi tranquilo, porque eu não tinha aquela cobrança, eu ainda não era titular, eu não fui para competições, então foi um aprendizado assim bem bacana. Foi uma experiência de crescimento, mas sem toda aquela pressão que envolve participar das competições e tudo mais. Mas foi isso. E... viajaram bastante, né? Eu tava olhando uma colinha aqui que a mãe da Nicole fez. Como é que é o nome da tua mãe? Sônia. Sônia, tá de parabéns, hein? Vou levantar tudo aqui. Os pais, eu não fiz o dever de casa, que eu não estudei tudo que tá aí, então eu não lembro. Próximo a gente vai chamar as mães para contar as histórias, né? Que vão contar com bastante orgulho. Mas isso, a ginástica proporcionou viajar bastante. Né? Toda a América, Europa, eu estava vendo aqui. Sim, com certeza. É uma oportunidade que dificilmente teria se não fosse pelo esporte, né? E mesmo as competições nacionais, né? A gente conheceu bastante lugar do Brasil. E uma coisa assim que eu acho muito bacana da minha época, quando a Ersadia patrocinava, o Dr. Pedrinho fazia questão da gente conhecer o lugar que a gente estava indo. Então acabava a competição e a gente depois ia fazer um tour pela cidade, conhecer algum lugar, fazer algum passeio. Então era muito bacana isso, porque não era só ir e competir e ficar dentro do ginásio. Nessa competição em Miami, a gente foi para Disney. Então assim, pensa, 14 anos conhecendo a Disney através da ginástica. Então foi muito legal. E depois, na época da seleção, quando eu comecei a viajar mais para fora, não teve tanto disso. Em alguns lugares a gente até tinha oportunidade, mas teve lugar que a gente já foi para a competição, que era a final, com mala.
E saía do ginásio e ia para o aeroporto, voltar para casa. Eu ia comentar. Porque era os dias contadinhos, sabe? Então, teve muito lugar que a gente conheceu, mas era assim, dentro do ônibus, dentro da van, né? Indo pro ginásio, voltando, hotel e embora. E o que a maioria, ia né? ali no trajeto em volta, porque era bem corrido, né? Algum lugar mais diferente que vocês foram, assim? Você lembra? Nossa, aquele país foi diferente. Lá era diferente. Eu fui algumas vezes para os Estados Unidos, algumas cidades, umas 3 vezes, a competição. Muitas viagens boas, né? Cancún, Santo Domingo, mas pra gente não era muito. Na minha época, a gente não ficava. Já, só arruma o teu cabelo. O outro lado tá na frente do microfone. A gente competir praticamente já tinha que voltar. Teve uma competição, que a CBG nos presenteou indo para a Universal. Daí nós tivemos 2 dias, né? Que nós estávamos em New Orleans, e depois a gente foi para Orlando e ficamos 2 dias para conhecer os parques da Universal, na época. Então, assim, acho que, enfim, eu não lembro de ter ficado mais dias, mas assim, Budapeste eu achei uma cidade maravilhosa, Berlim, né? Um lugar bem que eu acho que eu não queria, se não fosse pela ginástica rítmica, Sófia, na Bulgária. Esse lugar que eu ia falar, porque a gente passou uma temporada treinando lá. A gente ficou, eu não sei agora quanto tempo, mas foi bastante tempo, não sei se 1 mês, alguma coisa assim, treinando na Bulgária. Então, assim, a gente tinha uma vida lá, né? Porque a gente saía andando do ginásio pro hotel, ia no mercado, ia para passeios fim de semana, nas folgas. Então, foi um lugar que a gente conheceu bastante, assim. A gente passou bastante tempo, mas também não foi legal, mas não foi fácil, porque era um treinamento bem intenso, bem rigoroso, assim, a gente aprendeu muita coisa, mas a gente teve que se doar muito ali para aproveitar ao máximo, né, aquele período de treinamento e muita cobrança, e assim, não foi fácil. Mas foi uma experiência que agregou muito, assim, para a equipe e pra gente. A região ali da Europa a ginástica é bem tradicional, né? Eu ia falar. Leste europeu, assim, né? Sim, muito fortes. Muito forte, né? Desde sempre. Só que agora a gente não sabe, né? Agora a gente não acompanha mais. Na época vocês sabiam quem era... Sim, as campeãs, né? As melhores do mundo. Quem você é de um ídolo, de inspiração, Na minha época era Ana Bessonova, Yanina Batershina, Alina Kabaeva. Hoje em dia elas estão ligadas à ginástica rítmica ainda, Tem muitas que viraram treinador. Aqui, ó, essa aqui é a Batershina, ela foi 3º lugar na Olimpíada de 94 ou 98. Ela veio a Toledo, ela estava em Toledo aqui. A gente Mas recebeu... vocês cruzavam com essas pessoas? Tietavam? Como é que era? Nossa, olha lá, tá lá fulana, tá lá ciclana. Eu acho que a gente não tietava muito, eu nunca fui de mas treinava junto. Muitas vezes dividia o tablado ali nos aquecimentos, Pra né? vocês era normal. Fulana, tá aqui do meu lado. Por fora, por trás, a gente ficava babando. Eu admirava muito essas ginastas que eu falei. Mas, né, você tá ali no treino, você tem algo muito sério ali, né? Você precisa estar concentrado, enfim, então... E falou da Bulgária, mas como é que era essa rotina de treino? Eu ia pedir isso. Quando tava, digamos assim, vai ter competição, uma pré-temporada, ou estamos na seleção, começando o ciclo, como é que era a rotina, assim? Hoje a gente vê o esporte de alto rendimento, tem uma rotina de musculação, fisioterapia, alimentação, psicóloga. Como que era naquele tempo? A gente tá falando aí de 10 anos, não, 20 anos atrás. 20 anos atrás, né? Como é que era a rotina? Hotel, treinamento, tinha folga, tinha passeio, eu não voltava muito a Toledo, porque não era sempre, mas nós tínhamos treinos aos sábados também. Depois dos anos também que eu me acostumei a ficar lá, né, a Ani foi mais ela ficou 1 ano, né, um ano só, né, e tava mais tranquilo, né, para você, né, essa fase. Enfim, mas o treinamento era de segunda a sexta, né, o dia todo, na seleção brasileira. Mas começava às 9 até meio-dia, voltava às 2 e até às 5h30, 6 horas. Na quarta-feira era um período, amanhã era off, e aos sábados tinha treino de controle, que a gente chamava na época. Não era sempre, né, mas tinha um treino como se fosse competição, então a gente colocava colã e entrava em quadra como se estivesse competindo. Fazia uma simulação. Fazia o cabelo, maquiagem, tudo. Maquiagem. Acho que sim, maquiagem, não lembro.
E, assim, era pesado, porque, pensa, eram 7 horas de treino, né, praticamente por dia, né, a não ser na quarta, que era um período. E a gente saía do ginásio, alojamento, banho, estudar. Nunca deixamos de estudar, né? À noite. Então, todo mundo estudava à noite. Então, quando a gente estava na escola, era estudar à noite. E depois estávamos na faculdade também, era período noturno. E chegava em casa 10h30, perto das 11, dormia, acordar, então isso se repetia. Preparação física era específica para a modalidade, então fazíamos, na época a gente chamava de americano, que era uma sequência no chão, nós tínhamos também o balé aplicado à ginástica rítmica, né? Então era barra, na verdade, com movimentos do balé. Para mim teve a fase de sapatilha de ponta, mas foi 1 ano e meio. Depois que o colo do pé, a ponta do pé ficou flexível e boa, não se fazia mais sapatilha de ponta na ginástica rítmica. Então era preparação física de manhã, treino específico. Preparação física no início da tarde, sempre, treino específico. E às vezes preparação física no final, que aí era uma preparação mais curta, né? Mas era treino de impulsão, era espaldar, era corda, às vezes os duplos na corda. Tinha muita coisa, muita coisa. Eu lembro disso em Londrina, tinha umas coisas bem específicas mesmo. E daí em 2005 que a seleção migrou para Vila Velha, né? Na verdade era em Vitória o centro de treinamentos, mas a gente morava em Vila Velha. Então assim, era um trajeto curto, né? Uma ponte ali. Mas isso acabava interferindo, por exemplo, porque a gente treinava de manhã e de tarde. Então a gente tinha uma van, levava a gente para o treino cedo, eu acho que era 8 horas. Pode ser que seja às 9, mas eu achava que era às 8. E aí terminava o treino da manhã, meio-dia, a gente almoçava do lado do ginásio e voltava para o ginásio descansar para o treino da tarde, da 1h30. E era de segunda a sexta, de manhã e de tarde. Na quarta era só de manhã. E todo sábado, treinava sábados de manhã também. Também tinha essa preparação, aquecimento todo, tinha o balé e tinha os treinamentos específicos. Mas a gente não tinha a questão que hoje em dia já se investe bem mais nisso dentro da ginástica, né, de musculação. Eu acompanho umas meninas novinhas hoje que eu vejo que elas fazem. Não tinha nutricionista na minha época. Eu acho que lá em Londrina tinha, né? Tinha psicólogo também. Tinha psicólogo, mas pro final, não foi todo o ciclo. E todo o ciclo que eu estive lá em Vila Velha, que foi de 2005 a 2008, não teve. Não teve médico. Vai para as competições, né? Hoje em dia eu acho que as meninas viajam com o médico da equipe. Então na nossa não tinha médico, não tinha nutricionista, não tinha psicólogo. Tinha fisioterapeuta. Então, né? A gente tinha acompanhamento, porque a gente tinha plano de saúde. Então tinha ali os médicos parceiros que quando precisava, estava com lesão, ia tratar, né? Mas não tinha alguém que ficava ali no ginásio acompanhando, que fazia esse trabalho. Hoje em dia já está diferente. Vocês tiveram lesão alguma vez? Eu não tive nada sério enquanto eu treinava. Minto, eu tive uma fratura por estresse na minha canela, porque a gente tinha uma troca de arcos e a gente lançava o arco deitado e tinha que recuperar sentada no chão com a perna. Então, abria a perna dentro do arco. Então, todo mundo lançava o arco para outra, né? Era uma troca. E o meu vinha de lado. E toda vez que eu abria para pegar ele, ele batia na minha canela. Então, toda vez aquilo foi batendo e causou uma fissura ali, uma fratura. E eu competi com essa fratura uma vez, porque não dava tempo, e aí se você fala, eu não vou, não consigo, vem outra no seu lugar, né? Então, foi assim, mas até que foi tranquilo, porque daí foi uma competição e depois a treinadora né, deu tempo ali para me recuperar, então, sim, a lesão mais séria foi essa, mas hoje em dia é que o bicho pega, porque é dor em tudo que é lado. Pois é. Eu competi machucada algumas vezes. Eu competi machucada, distensão na virilha, eu não sei quantas vezes em cada. Coisa mais normal. Normal. Então, eu lembro de competir um campeonato paranaense e eu fiquei a semana inteira só marcando. Eu não tinha condições de subir minha perna. Mas durante a competição eu fiz. E deu tudo certo, eu fui campeã. Fui campeã paranaense. Mas eu tava bem machucada, então eu distensão na virilha algumas vezes. O Pan-Americano de Santo Domingo, eu torci o pé no treino de controle. Eu competi de bota.
competi de botinha. E aí eu também, eu só ia marcando, eu ia meio que pulando para os lugares. Durante a competição eu fiz. Mas muita dor. Competi lesionada, machucada mesmo. Mas também deu tudo certo. Depois a gente corria atrás para recuperar. Foram as lesões assim, que eu sinto, que eu lembro muito bem, assim, que eu realmente estava machucada. Impossibilitada, assim, mas não tinha o que fazer, né? Então, quando eu competia ali o individual, ou eu não competia, né? Mas também não teria sido campeã paranaense. E no conjunto, no PAN, não tinha... A gente tinha uma reserva. Só que a gente treina tanto tempo, o entrosamento é tão grande, né? Sim. Que era um risco muito grande pôr a reserva, né? No meu lugar. A reserva, ela sabe fazer, ela sabe como é, mas é diferente. A hora que entra uma pessoa diferente, muda um jeitinho de fazer alguma coisa, parece que a coisa toda desanda. Então, assim, apesar de ter reserva, é uma coisa meio arriscada, né? Então, se a titular, mesmo lesionada, der conta, costuma valer mais a pena, né? Porque acaba complicando. A gente tá com tanta coisa bonita nessa mesa, né? A gente podia falar um pouquinho, né? De tudo que tem aqui. O que a gente tem aqui? Bom, aqui Pan-Americano. Aqui é uma foto. Esse aqui foi o final. Essa é a equipe que foi para Atenas, né, em 2004. Então, esse aqui é o ciclo, né? Essas meninas, a Bárbara, que era técnica, a Camila, né? Que era auxiliar técnica. A Daiane, a Ana Maria, a Fernanda, aí a Jennifer, a Larissa e a Tayane entraram nesse ano, junto com a Nicole, né? Eu estava aqui desde o ciclo, né? Desde o início do ciclo dessa... Ciclo, você fala ciclo olímpico? Porque a gente chama assim, a cada 4 anos fecha o ciclo. Então, 2004 foi Atenas, né? Aí encerrou. E aí, 2005, iniciou um novo ciclo para 2008, que foi? Em Pequim. Que tá aqui Isso. Linda medalha. Vou falar aqui. Essa foi uma medalha de participação, né? A gente não teve resultado de pódio, né? Mas teve a medalhinha de participação. E qual foi? Eu não lembro a colocação. A gente ficou em 12º. Eram 12, né? E a gente ficou. Porque eu sou fissurado em Olimpíada, né? Eu adoro. A minha esposa fala que tem que tirar férias quando tem Olimpíada para ficar em casa assistindo, para acompanhar. Né? Mas eu acompanho as medalhas, eu adoro quando tem disputa de medalha. E quando começava o ciclo, você já sabia ou você fazia parte da equipe? Depois eram escolhidas quem ia para até o último momento podia mudar tudo. Sigilo. Não, assim, na verdade a gente tinha equipe já desde o início do ano. Mas não quer dizer que aquela equipe era que ia competir, porque durante todo o processo podia mudar muita coisa, né? Tanto questão de lesão de alguma ginasta, quanto a ginasta não está correspondendo ali aos treinos, né? O que precisa, alguma menina que está na reserva se destacar também, a treinadora resolver fazer testes e achar que fica melhor, então não é uma coisa fixa, né? Eu acho que o meu caso é um exemplo ótimo sobre isso, né? Eu fui seleção durante todo o ciclo, eu fui, né? Eu passava em toda a seletiva, então entrei na seletiva, passou o primeiro ano, passei na seletiva. E eu fui titular nos 3 primeiros anos, né? E titular das 2 séries, né? Então eu vivenciei realmente a conquista da vaga olímpica para Atenas. Porém, no ano de 2004, eu não estava mais me enquadrando, né? Eu estava acima do peso para ginástica rítmica. Então eu não fui para a Olimpíada por causa de estar acima do peso, né? Então assim, não estava correspondendo uma necessidade, né? Tanto é que assim, é uma história, eu acho muito interessante compartilhar, né? Porque falando em entrosamento, eu fazia, né, com os pés nas costas. Eu estava muito entrosada com a equipe, né? Porque era eu, a Daiane, que estávamos desde 2001, 2002, 2003, no conjunto, nas 2 séries. Então aí, enfim, estar na coreografia para mim era uma coisa muito natural, porém eu estava acima do peso. Então eu lembro bem que em 2004 a Bárbara chegou para mim, né? A série não estava, faltava muito pouco e precisava estar mais cravada. A gente falava cravada, né? Coreografia cravada. E não lembro se foi em abril ou maio, a Biru chegou e falou: Gabi, você vai para a Olimpíada.
me chamou, né, no final de treino, você vai para a Olimpíada. Amanhã você tem consulta com a doutora Regina, até lembro, não? E você vai para a Olimpíada. Eu falei, tá bom, eu quero. Você quer ir? Ela falou, eu quero. Enfim, a doutora Regina era uma médica, eu não tenho certeza, não sei se era endocrinologista. Fui lá e para tomar remédio para emagrecer. Então eram 7 cápsulas por dia. Já foi para medicação de cara. E assim, remédio super forte. E eu tomei esses remédios por 3 dias e fui parar no hospital. Imagina. Meu Deus. Então, assim, a Biru queria que eu fosse, né? Ela acreditava e confiava em mim, e eu também, tranquila. Confiante. Super, porque as coreografias não tinham mudado tanto, né? Tinha uma base lá desde 2001, 2002, 2003, que praticamente era a mesma. Eu acho que talvez mudou música, né? Mas as coreografias não tinham mudado tanto. Eu lembrei, eu fazia com os pés nas costas. Com os pés nas costas. Entre aspas, eu digo, porque eu tava há muito tempo já, né? E, enfim, então aí fui para essa medicação, era bem forte. Só que era uma coisa que as meninas faziam. Não vou citar nomes, tá? Mas na própria equipe, elas faziam. Era normal. Então, chegava 2 meses antes da competição, desmamava, né? Por causa de doping, né? Porque realmente tem o doping. Eu até no plano americano de 2003, eu que fui escolhida no doping. E, né, fiz o teste. Enfim, então, comecei a tomar o remédio, mas não deu certo. Eu assim, passei muito mal, realmente fui parar no hospital, eu tinha pontadas, enfim, desmaiei e fui parar no hospital. E aí o médico, eu lembro até hoje, né, ele me perguntando o que eu tinha tomado, e daí eu expliquei, ele queria matar minha técnica primeiro. Imagina, eu vou lá falar com a Bárbara, que é isso? Enfim, e depois a mim, né, ele falou, menina, não faça isso. Não sei se talvez foi muito forte pra mim, mas a gente tinha uma pressa, né, porque eu acho que eu só podia tomar 1 mês, se eu não me engano, pra já tirar, né. E aí, quando isso aconteceu, eu voltei pro alojamento e falei, não preciso disso. Falei, joguei tudo na privada e dei descarga. Enfim, não fui pra Olimpíada. Claro que foi uma frustração grande, né? Pra mim, pra minha família, né? Porque eu realmente tinha tudo pra ir, né? Pra estar. Mas tudo bem, não era pra ser. Eu acredito que não era pra ser. Hoje em dia, sou muito resolvida em relação a isso, né? Claro que foi uma oportunidade, todo atleta treina pra isso, né? Então é o auge de um atleta. Poderia ter sido, mas talvez por algum motivo não era pra ser. E foi Naquela época já havia, então, Então, esse respondendo rigor. a pergunta, que assim, uma pessoa que foi titular de 2 séries durante o ciclo inteiro, no último ano não foi. Não foi. Né? Então, que foi o meu caso. Né? E pra ti, Nicole, como é que foi quando tu recebeu a notícia, vou pra Pequim? Olha que engraçado. Porque é o auge, né, do plano do atleta, né? Só que a minha história, ela é diferente porque no primeiro dia do treinamento, em 2008, que era o ano olímpico, que eu era titular, eu quis ir embora. Olha só. Porque estressada. Eu vinha de 2007, foi um ano de muita pressão, muita cobrança, porque teve o Pan-Americano, que foi no Rio, né? Então, era... Tem 3 medalhinhas aqui, Isso. Né? A gente ficou em primeiro nos 2 conjuntos e a terceira medalha é o geral, né? A soma das 2 notas. Então, foi um ano, assim, muita cobrança mesmo. Porque quando a nossa equipe foi formada, porque o ciclo que vinha da Bárbara lá de trás era muito consistente, né? Era uma equipe que tinha as ginastas já há muito tempo, muito bem formadas já. Então, em 2005, saiu todo mundo, não ficou nenhuma. Acho que eu fui a única. A gente estava tentando lembrar, né? Então, foi assim, que eu via, quando a gente não estava gravando. Isso, como que dissolveu, né? O 2004, as meninas não foram tão bem na Olimpíada. Foi realmente assim, foi triste, porque foi aparelho para fora. Verdade. Então, o que eu tô dizendo que quando a Biru veio falar, né? A série não estava cravada. Então, as meninas não, infelizmente, né? Então, eu não sei se por isso, talvez, sei lá, desanimou, se a Biru não quis mais. Acho que ela que quis parar, ela né? não quis mais continuar, né? Sendo técnica da seleção brasileira. E talvez tenha tido algum impasse também com a CBG, tá? Eu acredito que teve. A brasileira. Né? Não é
Isso não é Oficial? segredo, não é Tá. segredo. Não é segredo. Realmente aconteceu alguma coisa que eu não sei explicar, né? Então, da CBG com a Unopar, mas depois eles, enfim, conseguiram se acertar novamente. Mas a Bárbara quis romper, não quis mais continuar como técnica, né, da seleção. E assim, bem isso, né? Aquela base consistente, que era a Bárbara, a Daiane, né? A Daiane era uma grande capitã, né? A Camila, daí isso se rompeu. Todo mundo parou de treinar. Então, A única que continuou foi a Nicole. Porque daí em 2005 teve a seletiva, então foram as ginastas do Brasil todo participar dessa seletiva. E, enfim, eu passei, e aí... Mas assim, a minha experiência também foi muito pouca ali junto com a Bárbara, né? Então, assim, era tudo novo de novo. Então, era bastante ginastas, assim, mais cruas, mais inexperientes. Então, assim, a nossa equipe, ela demorou a engrenar, demorou a começarem os resultados. E aí veio 2007, o PAN no Brasil, e a pressão era gigante, né? Então, eu acho que eu acabei sentindo aquilo. E eu só na minha cabeça ficava, não, aguenta, vai até o PAN, depois passou o PAN, vai melhorar. Só que não, porque terminou o PAN, tinha o classificatório pré-olímpico. Então, era outra competição que a pressão acho que foi pior que a do PAN, porque daí tinha que conseguir a vaga. E eu vinha de um ano, assim, que eu passava mal nos treinos, eu tinha tontura, às vezes a treinadora chamava e eu tava, assim, com a vista embaçada, não enxergava. Então, assim, tava sofrendo, não tava legal. E aí eu saí de férias e pensei, vou voltar, né, renovada, vai ser outro ano, vai dar tudo certo. E não, primeiro dia de treino, já começou o negócio pegando fogo e eu ali, meu Deus, não vou dar conta e tal. E aí a treinadora, isso a auxiliar, né, tava dando treinamento. Daí a treinadora chegou, chamou todo mundo. A hora que ela falou, eu fiquei assim, preto, não enxergava nada. E os meus pais tinham ido passar férias lá. Então eu saí desse dia do treino, chorei, falei não quero mais, eu não consigo, não aguento fazer isso e tal, porque na minha cabeça eu ia chegar lá bem, né, primeiro dia, né, descansei, férias, e não, o primeiro dia foi pior do que tava. E aí eu quis desistir, daí ali que o meu pai entrou e deu aquela segurada, né, a minha mãe já chorou junto, já queria, né, o que eu decidi estava bom. E aí a gente conversou com a técnica, e aí eu fui atrás de médico, fui fazer exame, fui investigar por que estava passando mal, e aí decidi ficar. E nessa época acho que a gente era em 9 lá, 9 ou 10, e viajavam 6, né? Então assim, eu querendo desistir e 3 louca para entrar no meu lugar. E aí a gente teve uma conversa, assim, foi bem bacana, porque eu falei pra ela assim, mas o que adianta eu falar agora que eu vou voltar e você me colocar de escanteio, porque você sabe que eu, né, quis desistir e tem outras ali querendo entrar. Ela falou, não, a Nicole que estava aqui ontem, eu vou esquecer, e a que vai vir aqui é outra Nicole amanhã. E foi o que aconteceu. Daí eu comecei a suplementar, tomava aquelas carboidrato em gel no meio do treino, porque realmente faltava energia, né? E aí foi um ano, assim, que deu muito certo. As meninas, assim, passavam, às vezes, a semana na fisioterapia, com alguma dor. Eu não tive nada, assim. Foi um ano que a coisa foi de um jeito, assim, tão bom. Mas eu falo que a Olimpíada nunca foi algo que eu almejei como atleta. Nossa, eu quero treinar. Não foi como a Gabi, nossa, eu amo isso, eu quero fazer isso. As coisas foram acontecendo. Eu vou começar com isso aqui... Fui para uma competição, fui para outra, tô gostando, deu certo. Eu não queria ir para a seletiva, foi uma pressão ali também do meu pai, eu não queria participar, eu queria parar, sair de Londrina, queria parar, ele não, vai e tal. E aí fui lá e também não consigo chegar e fazer mal feito, né? Então passei na seletiva. E aí foi, assim, até o primeiro ano foi muito tranquilo, assim, porque realmente não tinha tanta cobrança, a gente estava se estruturando. E aí... Foi de 2007, 2008 que a coisa começou a ficar mais complicada, mas até então eu tava indo, né? Mas não com aquela coisa assim, nossa, eu tô aqui, eu quero muito ir pra Olimpíada, esse é meu sonho, meu objetivo. Não foi assim, foi... Mas quando recebeu o convite... Sim, aí já... A hora, na verdade foi quando a gente chegou lá, né? Porque daí todo mundo lembrou que... do episódio que eu quis desistir, foi aquela comemoração. Quando a ficha cai, né? Foi Já que legal. você falou dessa questão emocional, era um ponto que eu queria abordar, assim. Se existia, por exemplo, essa ansiedade
pré-competição, sabe? É no dia, ou é antes de pôr o pé no tatame, ou não é. Ou essa coisa assim, de representar a cidade, depois de representar o país. Como é que, se existia isso para vocês, como era para vocês? Para mim, sempre antes de entrar na quadra, né? Aquele nervoso, aquela frio na barriga, aquela, meu Deus, será que a gente vai conseguir, né? A gente acaba se questionando, mas ao mesmo tempo, eu sempre fui competir em equipe, né? Acho que a Gabi... Não, você competiu mais individual. Eu competi bastante individual, mas eram competições mais... eu não tinha o potencial, digamos, para ir num brasileiro e trazer uma medalha. Então, assim, eu segurava a equipe. Então, a gente trazia resultado por equipe, tinha que competir bem. Mas eu acho que eu também não me cobrava tanto no individual como eu me cobrava no conjunto. Porque realmente no conjunto e depois na seleção, né, você tá ali representando um país, então a coisa muda de figura. E você treina, a gente fala assim, eu sempre falo que é injusto porque não é igual o jogador de futebol. Ele tem 2 tempos de 45 minutos para correr atrás da bola e correr atrás do prejuízo. A gente não, era... 1 minuto e meio, 2 minutos e meio para ir ali fazer o que você treinou o ano inteiro, né? Então, é uma ansiedade bem grande antes de entrar na quadra. A gente se tremia, né? Eu sempre também tinha o frio na barriga, né? Ansiedade até... eu acho que isso vai sendo melhorado e construído porque desde pequena saindo competir, né? Então você vai ficando mais confiante, né? Mas sempre tive aquela sensação boa, né, até. Mas eu lembro até quando ia competir fora, assim, o quanto eu me concentrava na ida. Tipo, tô no ônibus ou na van que eu tô indo pro ginásio, né, o quanto eu já parava ali e ficava mais pensativa e, enfim, né, aquele nervosismo. Mas aí tem graça também, né, se não tem isso, acho que perde a graça. Mas sim, sempre teve. E é algo que eu acho que traz... uma preparação boa pra gente na vida também, né? Pra encarar outras coisas, né? Sim. Então... O que a ginástica deixou de herança pra vocês, pra vida? Deixou de herança algumas lesões, algumas dores. Umas hérnias. Minha última ressonância não foi muito legal, mas tudo bem. A gente tem o Pilates pra segurar, né? Mas eu acho que assim, a ginástica... O esporte, a vida de atleta... Na minha vida hoje reflete muita coisa boa. Eu sou muito grata por ter vivido isso, né? No meu trabalho, então eu consigo relacionar com o meu trabalho a minha experiência com o movimento, né? Porque hoje em dia eu trabalho com Pilates, né? Tenho o meu estúdio, eu trabalho com alunos regulares, eu dou curso de formação, então até nos cursos, né? Te dá uma outra visão, né? E encorajamento mesmo, né? Porque você passou por muitos momentos desafiadores como atleta, né? Então, só coisas boas. E pra você, tirando as lesões. Eu acho assim que foi uma conquista muito grande, né? É uma coisa assim, é um esporte lindo, né? Maravilhoso para quem vê de fora, mas pra gente ali dentro não é assim tão lindo, né? Mas... Muito choro, né? Muito, né? Assim, muitas coisas difíceis. Eu falo assim, se eu tivesse uma filha, eu não colocaria, eu acho. Não sei você com as suas. Eu tenho menino, então tá mais fácil, eu não preciso pensar. Eu não sei se eu colocaria minha filha na ginástica. Mas se alguém me perguntasse se eu faria de novo, eu faria tudo de novo. Porque assim, é um crescimento, um aprendizado que você não tem em outra coisa assim da vida, sabe? Então... Eu acho que a gente deleta um pouco essas coisas ruins, né? Porque às vezes eu vejo assim, sei lá, um vídeo no Instagram de preparação física da ginástica rítmica, né? Daí você vê umas pitoquinhas assim, deitado num banco, colocando uma perna no chão, a outra no outro lado. A criança chorando porque não tem como não chorar, porque realmente machuca, né? E a gente vivia isso. Vivia, sempre. Tinha treino de flexibilidade 2 vezes por semana, né? Então era puxar até arrebentar, chorar, né? Enfim, então assim, tinha que passar por isso, porque a modalidade exige isso, né? E aí quando você vê, né? Quando eu vejo isso, eu penso, nossa, nunca que eu quero que, sei lá, minha filha passe por isso, né?
mas eu tinha até esquecido disso. Uhum. Mas realmente eu ainda fiz tudo isso, nem era meu sonho. Imagina se fosse. Verdade. Qual que é seu sonho? Porque olha... Tá aí uma coisa que eu ainda tenho que descobrir. Não era Pequim. E como é que foi lá em Pequim? A China naquela época estava se abrindo para o mundo e fez aquele show, eu lembro da abertura das Olimpíadas. Foi muito comentado, né? Você estava lá na abertura, como que tinha era essa chego rotina? Eu acho que a gente não tinha chego para abertura. Provavelmente só no encerramento. Foi pro encerramento que a gente rotina de participou. Olimpíada, assim, como é que é Vila Olímpica, Ai, dia a dia? É um negócio de outro mundo, assim. A Muita gente gente. ficou assim, boba lá, né? É muita gente, é muito atleta famoso. Você fica, né? Você passa, fulano, ciclano, né? Pegando buffet com... Então, assim. Não, foi uma Imagina. experiência muito bacana. É uma coisa assim, é muito organizado. A vila, assim, é uma cidade ali dentro, né? Então tem tudo lá dentro. E é uma coisa enorme, né? Você fica ali, você se sente nossa, tipo, eu tô aqui mesmo, né? Uma coisa, assim, surreal. Então, tinha a vila, assim, né? Os prédios, tudo, a parte da alimentação, eu lembro que era gigante. Uma coisa que eu lembro de eu pegando uma bacia enchendo de cereja e comendo aquelas cerejas, porque aqui, né, não tem cereja, é caro. Eu amo cereja, era uma cereja desse tamanho e a gente ia lá. Enfim, é uma coisa, assim, completamente diferente, assim, só estando lá mesmo. Mas tinha uma rotina de treino também? Ah, sim, tinha. Ou sobrava um tempinho pra, hoje vamos assistir? Não, sobrava também, vôlei, sobrava, vamos assistir porque na natação, verdade o treinamento na competição não era como aqui, né, que a gente treinava de manhã, de tarde. É mais leve. É mais leve, porque você tem os horários específicos, né, que o ginásio é liberado para fazer os treinos, mas a gente fazia muita coisa fora também, lá na vila, no próprio quarto, né, no apartamento, a gente fazia algumas coisas, porque senão acabava ficando muito tempo sem fazer nada, né. Então tinha uma rotina, assim... Mas passeava também? Passeava também, Ia mas assim, jogo, tudo mais... Sim, ia assistir outras competições, mas era tudo com mais cautela, porque a nossa competição era uma das últimas. Sim. Então a gente estava em concentração, né? Não era uma coisa assim, sair, Terminou, fazer o que quiser. Já não. acabou e daí ficar mais uns dias. Mas depois que terminou, que a gente competiu, aí sim, né? Porque, por exemplo, nós não fomos para a final, então ainda teria a final, depois no outro dia o encerramento, então teve um tempo também para ficar mais à toa e curtir bem. Assim. Que legal. E parar com a ginástica, como é que foi assim? Foi uma decisão? Foi... agora o que eu vou fazer? Como é que foi? Eu que parei antes, então eu vou falar. Pra mim, bom, foi em 2004, quando as meninas foram pra Olimpíada, que foi em agosto, acredito que foi em agosto de 2004. Enfim, daí eu não fui, aí eu já me considerei, agora eu parei, agora chega. E pra mim, na época, foi um alívio. Nossa, eu queria parar, não via a hora de parar mesmo, porque eu acho que eu fui me decepcionando, né, nesses últimos momentos, né, nesses últimos meses. Então, tinha dado, assim, pra mim. Eu lembro da sensação de não ter compromisso, tipo, estudei, hoje à tarde eu não tenho que ir pro ginásio. Eu pensava, gente, eu nunca liguei a TV, eu não lembro da última vez que eu liguei a TV de tarde, né? Estava ainda no alojamento, eu continuei morando lá, a Biru. Vou perguntar de novo. Foi muito maravilhosa. Quantos anos você estava? Eu tinha 18. 18. É novo. E então, aí a minha técnica me permitiu continuar em Londrina, porque eu cursava educação física, então eu continuei morando no alojamento por mais um ano e meio. Mas aí eu comecei a trabalhar, também em troca da faculdade, né, nos projetos da ginástica rítmica em Londrina. Então eu dava aula para crianças, né, de ginástica em polos bem distantes, assim, né, um projeto da Unopar. Então eu continuei vivendo ali no alojamento e tal, mas quando as meninas viajaram para a Olimpíada de 2004 foi um momento que eu parei e me trouxe um alívio. Eu realmente estava na hora, assim. E toda a minha equipe, né, toda a equipe parou, né, a Nick, que daí É porque eu era mais migrou, nova mesmo, né? Mas aí todo mundo acabou parando, então foi um momento, acho que para todo mundo. Parece que todo mundo estava precisando, assim, né? E se for pensar a seleção brasileira, olha, é algo de se perguntar. Mas eu acho que desde talvez 92, 94, né, que ficou ali
O pessoal do perna. E eu, como no ano olímpico eu já iniciei o ano querendo desistir, a meta era terminar a Olimpíada e não fazer mais nada. Mas não foi o que aconteceu. Porque eu participava de um programa do governo, chamava o Bolsa Atleta. Então a gente recebia as remunerações conforme a categoria. Então tinha a categoria estudantil, a nacional, internacional e a olímpica. Então na época eu recebia a internacional e eu poderia fazer o pleito para receber na categoria olímpica. Então assim, era um valor considerável para a época e eu falei, gente, agora que eu vou começar a receber um pouquinho, daí eu vou desistir. O problema é que eu competi em 2008, eu poderia fazer o pleito em 2009 para receber só em 2010. E nesse período que eu estivesse recebendo, eu precisava estar participando de competições. Não precisava estar na seleção. Se eu fosse para um campeonato brasileiro, acho que até paranaense já resolvia. Então eu acabei voltando para o clube, né? Fiquei treinando aqui em Toledo mais 2 anos para receber esse incentivo. E eu acho que eu até iria continuar, mas não lembro o que aconteceu na época. Eu perdi o prazo de renovação desse Bolsa Atleta em 2010. E aí eu falei, bom, então era o sinal que eu precisava para parar. E eu falo que eu acho que era para ser mesmo, porque eu já era bem difícil, assim, eu tinha bastante dor para fazer as coisas, já tinha perdido bastante flexibilidade, tudo era mais difícil. Eu competia, assim, nem treinava mais o dia todo, treinava muito pouco até para ir competir, então chegava nas competições bem abaixo do nível, assim, já não era mais legal, sabe? Mas assim, eu aguentei ainda um tempo por causa dessa questão financeira mesmo, mas eu já não queria estar ali. Quantos anos você tinha quando você parou? Em 2010 eu tinha 19? Não. Acho que era isso. Um pouquinho mais velho até agora. Ele é um esporte, você começa muito cedo e também termina cedo a carreira como atleta de alto desempenho, né? Tem um prazo de validade. Porque é um esporte que lesiona muito, né? Bastante. Mas eu vejo, assim, hoje em dia parece que isso tá melhorando, estão indo mais né? adiante, Tem ido mais, assim, pode pelo ser que eu a preparação percebo. física tá mais específica, talvez, tá conseguindo... E aí você participa de tudo isso e compete, tudo, de repente você sai e você tá com 18 anos ainda, né? Ainda tá na idade de começar a faculdade e você já foi para uma Olimpíada, né? E nunca pensaram esporte em seguir no meio da ginástica, com treinamento? Eu nunca pensei. A Gabi ainda teve essa experiência de dar treino lá. Eu já nunca quis, assim. Acho que não é meu perfil. A minha ideia nunca foi fazer nada relacionado. Eu, quando me formei... Então, eu parei de treinar em 2004. Fiquei em Londrina até 2006 para finalizar a minha graduação de Educação Física. E aí eu já voltei a Toledo com o convite de treinar a equipe de Palotina. Porque na época a Andrea, que foi minha primeira professora de ginástica, né, primeira monitora, ela era técnica de lá, mas ela tinha acabado de ganhar bebê, a primeira filha dela. E aí ela precisava de alguém urgente, né, formado em educação física, para assumir a equipe. E aí já vim certo com esse emprego, né, e voltei a Toledo, aí comecei a também trabalhar numa academia na época, né, com Pilates. E com a ginástica rítmica em Palotina. Aí eu ia 3 vezes por semana para lá, fiquei 1 ano e meio com a equipe de lá. Nesse período eu também recebi convite de voltar a treinar. Eu acho que eu fui... Aqui? Eu tava com a equipe talvez uns 6, 7 meses, aí a Anitta precisou de alguém para algum conjunto. E daí eu falei, tentar não, né? E fui 3 dias. Com saudade. Eu fui 3 dias no treino. Daí eu só liguei pra Ada e pra Adelina e falei, não é mais pra mim, não dá. Enfim. Mas fiquei então pouco assim, ainda ligada, né? Eu fui árbitra de ginástica também, então nesse período até quando eu parei de treinar, né? Eu fiz também o curso de arbitragem, então eu ainda acompanhei um tanto, assim. Arbitrando competições no Paraná, era árbitra só estadual. Mas aí você também tem que renovar, né? A cada 4 anos você faz de novo o código, né? A prova enfim, porque o código de pontuação ele muda, né? A cada ciclo. E só que meus olhos não brilhavam mais também para ginástica rítmica. Eu queria mudar os ares.
eu queria sair desse meio, né? E daí eu consegui ir me direcionando só pro Pilates e, enfim. E seguiu. Foi esse o rumo. Que legal. Vocês receberam também muitas homenagens, né? Vocês até trouxeram aqui pra gente, acho que uma que foi em comum. Como é que foi pra vocês? Qual que vocês lembram? Talvez teve alguma mais marcante? O que vocês... Assim, eu até nem trouxe, porque era um troféu maior, mas é o Prêmio Brasil Olímpico, né? Que é um reconhecimento nacional. Acho que a Gabi até trouxe um certificado. Eu fui, acho que eleita melhor ginasta daquele ano. Agora eu não lembro se foi em 2007 ou se foi em 2008, porque eu recebi nos 2 anos. Mas um era pela equipe e teve um como melhor ginasta. Então foi um dos 2 anos, 2007 ou 2008. E esse aqui que a gente recebeu uma homenagem do município. Né? A medalha Willy Bart. E isso foi que ano que a gente recebeu? 2011. Nós, mais algumas outras ginastas também, né? Receberam esse aqui, acho que mais umas 3 ginastas. É muito gostoso, né? Esse reconhecimento. Bastante medalhas, mas tem alguma coisa assim que vocês falam que vocês conquistaram na ginástica, assim, que mais deu satisfação, prazer, alegria? Esse foi o momento, para mim, foi o auge, assim, né? Aqui foi... Isso foi... Aqui. Ai, que difícil, né? Não, pra você, eu acho que foi a Olimpíada. A Olimpíada é o auge, assim, de um atleta que, né, apesar de não ter sido aquilo que eu almejei, mas eu acho que foi a maior conquista, né? Porque não tem uma competição maior que essa, então... Não, eu tenho sim. Vixe, muito, muito forte. Agora, né, me fez lembrar. Em 2002 a gente teve um campeonato mundial onde a gente foi muito bem, que nós ficamos em... Porque o Brasil normalmente sempre ficava nos mundiais entre 12º, 14º. Em 2002 foi um mundial em New Orleans e ficamos em 7º lugar e 8º lugar. Então em um conjunto a gente ficou em 7º, né, em uma coreografia, e no outro em 8º. Foi um salto então para o Brasil. Muito bom. Então foi quando realmente... Porque assim, os campeonatos pan-americanos, desde 99, o Winnipeg, né, e depois em 2003 nós ficávamos campeãs, né, e sempre foi, porque dentro da América não é tão competitivo, né? Sim. Não sei como está hoje em dia, mas eu digo pela nossa fase. Então é como se fosse fácil, entre aspas, a gente ficava, né, campeãs. Então, o Campeonato Mundial de 2002 e o Campeonato Mundial de 2003, que foi em Budapeste foi da mesma forma. Nós também ficamos em 7º e 8º. Não lembro agora qual coreografia, mas então era entre as 8 do mundo. Então isso era demais, demais, né? Assim, finalistas. Foi quando eu acho que o Brasil... Pegar a final. O Brasil, né? Começou a olhar para a ginástica com um olhar diferente. Então a gente pegava a final e a gente podia dizer que a gente realmente conquistou a vaga olímpica não porque a gente era um da América, porque entrava até na Olimpíada por ser pelo menos um da América tinha que estar na Olimpíada. Mas a gente entrou realmente, então 2004, a Olimpíada de Atenas foi uma vaga realmente conquistada em mundial, né? Então, acho que foi um grande marco como atleta, assim, eu fazer parte desses 2 campeonatos mundiais. Hoje em dia as meninas estão muito bem, né? Muito bem. Tanto é que eu me surpreendi. Eu acompanhei a Olimpíada, né? Acompanhei a Olimpíada. E as meninas ficaram, elas tinham chance de medalha. Elas tinham chance assim, de medalha. Olha, eu até me arrepio. Sim, porque eu acompanhei, eu vibrava. Eu não sabia que estava triste, né, o que aconteceu. Que a menina acabou se lesionando antes de entrar em quadra. Então, eu falo assim, imagina, né, se essa medalha tivesse acontecido, ia transformar muito a história da ginástica no Brasil, né? Acho que ia mudar tudo. Então foi uma pena, assim, mas elas estão realmente, assim, num nível muito bom. É muito maravilhoso, assim, a gente, tipo, se distancia, não que distancia, ou perde aquele, né, na correria da vida, aquele interesse de saber como está. E aí eu acompanhei a Olimpíada e vi que elas estão tão bem, né? Então, muito, muito interessante. Muito bom. A Jorge quer saber se o Colan incomodava muito. Era bem grudado, né? Não, era bem feitinho. Não incomodava nada. Sempre com muito bordado, né? Sim. Então, e costurado à mão,
na época, aqueles bordados, né, muito bonitos. Não sei hoje em dia como é. Vocês faziam? Não. Era... E não ficava pra você? Você não fazia. Sério? Como assim? A gente teve uma coisa assim, triste, sabe? Como assim vocês bordavam colã? Porque eu acho que ali em Londrina tudo era muito organizado e depois a coisa bagunçou e eu lembro que a gente foi pra uma competição, eu não sei qual que era, mas a gente tinha uns colã feio. Era feio, era de dar dó, assim. Era feio. Então a gente chegava, aquelas meninas com aqueles colã tudo cheio de Swarovski, aqueles brilhos, aquelas coisas maravilhosas, e o nosso nas lantejoulas. E assim, tinha a gente literalmente passou o voo, era pra fora, eu não lembro pra onde que foi, bordando colã. Viramos à noite bordando colã no avião pra, tipo assim, deixar ele um pouquinho menos feio do que ele era. O da Olimpíada, ele tinha uns detalhes aqui, eu podia ter trazido, que eu tenho guardado. Eu ia falar se vocês têm guardado. O colã eu tenho. Mas ele tinha uns detalhes e aí ele ficou meio incompleto. A gente colou várias lantejoulas assim, até pra esconder um pouco assim, essa parte ficou toda... Porque era daí o tecido cor da pele, né? Ficou um negócio... A gente colou o colã da Olimpíada, sabe? Porque realmente, na nossa época, os colãs não eram... Mas a sua época era frente. Mas eles tinham que ter eu não sei o que mandado para algum lugar. Não sei o que aconteceu. Né? Hoje em dia tá diferente. Não, os nossos colãs eram... Foi sofrido. Que mais? Você quer saber? O cabelo também? Não, a minha curiosidade era do colã. Do colã. E o que vocês podem falar para quem está começando, né? Vocês passaram por tudo, né? Ou para quem tem... Eles falam assim, não colocaria minha filha, não meu filho, mas para quem está lá, começando na ginástica, seja por diversão ou porque quer seguir carreira, seguir como profissional, o que vocês podem deixar para essas meninas? Fala você, que você fala melhor. Eu acho que a primeira coisa é a pessoa tem que querer, né? Tem que ter a vontade e isso já é um bom caminho andado. E que, na minha opinião, sempre vale a pena, né? De alguma forma, sempre valerá a pena esse esforço, né? E a gente vai colher os frutos lá na frente, de alguma forma. Seja na nossa profissão ou não, né? Com as lembranças e com a experiência que foi vivida, né? Então, se aquilo faz bem, se você gosta, né? Uma menininha pequena, se a gente vê aquele brilho no olhar quando vai pro ginásio, então tem que aproveitar, né? Deixar acontecer, se dedicar. Nada é fácil, falou, né? Vai ter sacrifício, feito, exatamente. Né? Vai ter sacrifício, né? Mas vale a pena. Mas é isso, vale a pena. De alguma forma vai recompensar, né? É uma experiência de vida, assim, que não é comparável a outra coisa, eu acho, né? É muito crescimento ali dentro, porque é sofrido e a gente cresce com isso, né? Então, as experiências que a gente vai tendo, a gente vai levando para a vida, acho que em tudo, assim. Dentro de casa, no trabalho, em outras relações, assim, eu acho que sempre agrega muita coisa. E a gente tem lembranças daquela época, né? Amizade, aliás, falar tem. Amizade daquela época. Porque é uma coisa tão verdadeira, são irmãs mesmo. Sim, porque a gente vira irmãs o dia todo junto, né? Mora junto, treina junto. Eu morei junto com ginastas 7 anos, né? Claro que tinha muita rotação, mas como eu fui pequenininha, né? Então algumas desde aquela época e até me formar ali, então foram meninas que a gente morou juntas 7 anos, são irmãs para mim, né? Que a gente se conversa muito pouco, mas se a gente conversa é sempre a mesma coisa, porque a gente passou por uma fase muito, muito importante da vida juntas, né? E vocês só tinham umas as outras ali, né, teoricamente. Então hoje, futricando lá as fotos, e eu tava mostrando pra minha mãe, eu comecei a lembrar de como a gente se divertia, né? É como se a gente fosse criança, né? A gente já tinha lá nossos 14, 15 anos, mas a gente tinha uma mentalidade, a gente... não tinha malícia, né? Nós vivíamos para ginástica rítmica e era aquilo, a gente se divertia, nossas brincadeiras, né? No alojamento e tomar banho de mangueira e se fantasiar, e, enfim. Falei, olha o que a gente fazia, né? Muito, muito divertido lembrar. São lembranças boas. Muito bem. Muito bem, meninas. Acho que é isso.
obrigado por A gente que participarem, por agradece o compartilharem. convite. A gente tinha planos juntas, você lembra? Eu lembro. Quais eram? Anos? É porque a gente a gente ficava na reserva, então a gente tinha bastante tempo para Pra conversar no conversar. treino. A gente ficava matutando o nosso E futuro. a gente, imagina, a gente era de Toledo, né? As A gente vai duas, voltar né? para Toledo, vamos fazer alguma coisa Vocês já se junto. conheciam daqui antes? Ou... Eu não. Não, a gente se Conheceram- conheceu lá. Eu sabia Eu quem era era a ginástica. Gabriela, né? Eu acho que você não me conhecia, nem Não sabia conhe- quem porque eu era. eu já não. Quando ela treinava, eu acho que eu já não tava mais aqui. Não, Essa você calor já aí. foi pra lá. Se você falou que foi pra Londrina Não. em 97, eu 97. comecei a treinar em 98. Então eu sabia quem era a Gabriela, porque né, na ginástica foi a tinha pioneira, história. né? E a gente tinha esses planos de. O que era? Era uma fábrica de colchão de água, eu acho. Eu não sei. Era uma fábrica Nossa, de vocês iam puff. longe. De puff de puff. água. Eu lembro que tinha coisa Era de água? Eu acho. Porque colchão na de água, época- Não sei o que. Da onde Tinha veio aqueles isso, eu não puffs sei. gigantes de. Não sei se era couro, o que que era. Bem redondos, assim, meio que um cone, mas bem redondões. Da onde que Eu ele não tirou sei. isso? Mas Eu era, lembro a gente ia dessa fazer conversa. uma fábrica. De puff. É, Ah, A uma gente ia empresa. parar a né? ginástica, voltar É. pro Toledo e abrir um Tem tempo negócio. ainda. Me veio isso na Investir. cabeça agora. Ai, de ai. água. Não aconteceu. Não. Essa profecia não. Não se deu certo. Mas realizou. estamos em Toledo de novo, né? E eu faço pilates lá com a Gabi. É. Agora não mais, né? Porque tá... Eu logo volto. Agora eu não estou atendendo, né? Porque tô nessa fase aí de licença maternidade que tá um pouco estendida, mas Mas faz parte. Vou São voltar, todo vou direito, voltar. tem que curtir mesmo. curti um Verdade. pouquinho minha bebê. É, isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada mesmo, de Obrigado. coração, por terem aceito, por ter sido. Espero que tenha sido prazeroso para vocês também, como foi para nós. muito Parabéns. bom Com relembrar, certeza, né? Foi. Parabéns Gostoso. pra- Obrigado, convite. por tudo que vocês conquistaram, né? Uhum. É muito legal mesmo. O que o esporte traz, né? Sempre vou falar assim que o esporte, se você não conquistar nenhuma medalha, nada, ainda assim você vai aprender alguma coisa, né? Vai levar Verdade, alguma coisa com pra vida, né? É. Em termos de competitividade, de Responsabilidade. dedicação, responsabilidade, Disciplina. disciplina, né? Aprender a ganhar, Aprender a perder, né? é. Muito nisso, né? Eu acho que o esporte ensina bastante, né? Então, parabéns por todos os prêmios, por toda a história de vocês. Né? Ainda estão novas, quem sabe ainda vão ter uma fábrica de puffs, né? Eu acho que não vai dar Acho certo que não. essa. Vamos pensar em outra coisa. Vamos. Né? Então tá, obrigado, Georgia. Obrigada, Vinícius. Ela Obrigado. pode trabalhar comigo lá no Incorpus. Pronto, pensei rapidinho. Pronto, olha aí, Ó, leva o jeito, eu Leva acho. todo jeito. olha aí. Olha aí. Mas eu tenho que fazer outra faculdade, né? Ai, pior que sim. Aí, quem sabe lá na frente, eu sempre falei, porque a minha mãe se formou depois de, né, eu e meu irmão grande, Aham. né, tem 2 faculdades, teve uma mais nova, teve outra depois, eu falo, a vida não tá Sim. ganha, né, lá na frente sim. a gente pode, Com hoje eu tô certeza. com os meus Ainda filhos está. pequenos, A né, gente está alguma coisa hoje. mas, quem sabe, né, sabe. lá na frente. Fica o convite. Ficou gravado, hein? Então tá, gente, obrigado e até o próximo encontro aqui do Quando Tudo Era Mato. E... Obrigada. Bem. Tá bom.